Olá pessoal, somos da Agro Investimentos e meu nome é Saraí Molina. Eu sou Eduardo Reis Filho. E estamos aqui na Semana ENEF, uma iniciativa do governo justamente para ajudar a população a entender um pouquinho mais sobre educação financeira, não é, Eduardo? É exatamente isso. E hoje a gente tem um tema bem especial, hein, Sara? Estou lidando com o dinheiro de forma correta? Isso é uma dúvida que a maioria da população tem, não só porque é o dinheiro, mas também envolve a questão comportamental das pessoas. E vamos aqui falar quais são os principais erros mais comuns que as pessoas têm ao lidar com o dinheiro. Eduardo? Vamos lá, começando com os erros mais comuns, a gente pode elencar alguns principais. Primeiro, a gente sabe que a educação financeira no Brasil, ela não é, vamos dizer assim, exercida como deveria. Muitos de nós que somos adultos nunca tivemos uma formação em educação financeira, não é, Sara? Agora que as nossas crianças elas passaram a ter a matéria de educação financeira na sua escola, ali como uma matéria que é chamada de transversal, onde elas têm a obrigatoriedade de fazer alguns exercícios. Mas, para grande parte do brasileiro adulto, nós não tínhamos acesso a esse tipo de informação, e inclusive os nossos pais, os nossos avós, achavam que o tema educação financeira estava voltado somente para o universo dos adultos. Masculinos, inclusive, né? Isso, masculino e adulto, né? Hoje, isso a gente já entende que uma criança que já tem ali a responsabilidade da sua idade, ela já consegue ser inserida dentro desse contexto de educação financeira, de investimento, de aprender a como lidar com o dinheiro. Então, um dos erros iniciais é você pensar que esse assunto não é para mim, ou a educação financeira eu não devo me envolver, tá? Agora, tem também algumas pessoas que falam assim, eu não sou especialista, Eduardo e Sara, por que eu vou estar mexendo com dinheiro? Eu não entendo nada disso. Basta apenas receber o meu salário e pagar minhas contas. Você acha? Então, fala assim, eu não vou investir porque eu não entendo muito, eu vou deixar esse negócio só para quem entende de investimentos, para quem está envolvido com a área de educação financeira. Nada disso. Todo mundo pode se aproximar e nós, dentro dessa ENEF, que justamente estamos promovendo a questão da segurança dos produtos, da segurança do investidor adquirindo, né, produtos e serviços do mercado financeiro, a gente enfatiza. Nós temos hoje um sistema financeiro bem robusto e a área de investimento ela pode proporcionar ao investidor, principalmente ao iniciante, todas as etapas e a segurança que ele precisa. Além do mais, é importante a pessoa saber que o valor do dinheiro tem conforme o seu tempo. Então, nós temos que sempre colocar quais são os objetivos com os nossos recursos, baseado no tempo que eu quero fazer alguma conquista. Vou dar um exemplo para você, Eduardo. Eu quero viajar lá para os Estados Unidos ou para a Europa. Eu preciso me programar, correto? Com certeza. Se eu for comprar uma passagem aérea agora, imediatamente, eu vou pagar muito mais caro. Então, todo o meu dinheiro deveria ser planejado conforme o tempo que eu desejo realizar o meu tempo. Aí sim eu conseguiria fazer uma boa programação. Tem muitas pessoas que também falam assim para mim, olha, dinheiro nunca sobra. O que a gente pode falar ou educar aí, recomendar para essas pessoas, Edu? Estamos falando sobre essa temática dos erros mais comuns, né? As pessoas que falam que investir não é para mim, é só quem tem muito dinheiro que pode começar a investir, isso também é bem comum, né? Não, a gente fala que qualquer pessoa, mesmo com poucos recursos, pode começar a investir. A Sara falou de entender o valor do dinheiro no tempo, é exatamente isso. Como eu consigo planejar a minha vida em relação aos aspectos financeiros que envolve? Porque tudo que eu vou fazer envolve recurso financeiro. Eu vou fazer a viagem que você falou, eu tenho que saber quanto eu vou gastar, quando eu vou gastar, qual é o tamanho desse meu desafio planejado, tá? E quando você falou que as pessoas não investem porque nunca sobra, é exatamente isso. A gente vai falar no próximo tópico sobre as ferramentas ou sobre como você fazer essa sua administração, porque isso acontece com a maioria dos brasileiros. Quando você pergunta, por que você não investe? A resposta principal é essa, porque eu acabo pagando as contas e acaba não sobrando, né? E a gente pode também trazer, Sara, um último erro comum, ou na verdade é um entendimento que as pessoas têm de que para quem já tem muito dinheiro, por exemplo, eu não preciso investir porque eu tenho muito.
eu ganho muito, eu já tenho um recurso grande, então eu não preciso investir por causa disso. E a gente lembra as pessoas que o dinheiro ele é finito. As pessoas mesmo que ganham bastante dinheiro, se ela não souber cuidar desses seus recursos, isso pode desaparecer da noite para o dia. Quantos relatos nós temos de pessoas que até, vamos pensar assim, ganharam dinheiro de uma hora para outra e por falta dessa administração ou de não saber fazer os seus investimentos no lugar correto, acaba perdendo e comprometendo a sua fortuna, que um dia era uma fortuna, né? Perfeito. A gente conhece, inclusive, casos aí de artistas, pessoas que ganharam Sim. na loto, ganharam grandes premiações e que hoje, se vocês olharem, já não tem mais nada, né? Exatamente. Tem alguns cálculos, tem algumas dicas que a gente pode fazer para poder ter uma administração mais eficiente? A maioria das pessoas, elas utilizam a estratégia de cálculos mentais. Então ela fala assim, eu ganho tanto por mês e pago isso, isso e aquilo, e fica só nesse cálculo da mente. Isso nos engana bastante, porque se eu colocar no papel, se eu colocar isso em algum lugar, isso não vai me enganar. Se eu fizer um cálculo de calculadora, eu vou tratar com racional. Agora, quando eu fico nessa mentalidade só, nessa questão de fazer, é mais ou menos isso que eu ganho, é mais ou menos isso que eu gasto, é mais ou menos isso que eu tenho para investir, isso fica bastante complicado. Mas a gente pode partir do princípio que muitas pessoas acabam não fazendo aquele seu orçamento porque acha chato, acha que não é conveniente, que dá trabalho. E aí eu sempre coloco essa questão na mesa. Mas dá trabalho para você administrar aquilo que é seu? Você vai colocar essa responsabilidade na mão de quem, né? De uma terceira pessoa? Não, eu tenho que saber fazer isso e tirar essa ideia de que eu faço tudo na minha cabeça. Olha, eu conheço gente que tem síndrome de não querer ver extrato de cartão de crédito, para vocês terem uma ideia. Pois é, precisa ver e acompanhar muito de perto, né? Além do mais, a melhor forma de você cuidar do seu próprio recurso é, de fato, fazer um planejamento, ou seja, saber exatamente quanto que você pode gastar e até mesmo onde você pode apertar um pouco o cinto para você ter uma economia melhor com o seu recurso. É, de fato, entender o fluxo financeiro da sua dinâmica mensal, semanal ou até mesmo anual. Existem pessoas que recebem, Sara, semanalmente. Então, essa pessoa que recebe semanalmente, ela precisa adaptar a sua administração financeira diferente, por exemplo, de uma pessoa que recebe mensalmente. Um salário, um CLT, né? Por exemplo, médicos, engenheiros, esses profissionais liberais, eles podem até receber bastante dinheiro, mas às vezes eles não têm tempo para cuidar da sua própria receita, né? Da sua própria conta bancária. E aí sim é necessário você até sugerimos aí, você colocar um pouco aí, usar um software, um aplicativo, uma planilha orçamentária para você poder ter um ajuste das suas contas mensalmente. Agora, obviamente, aquelas pessoas que são assalariadas, elas também têm as suas dificuldades. Por quê? Porque elas têm um limite de receita todo mês e elas precisam estar trabalhando, estar vivendo sobre aqueles limites. Eduardo, você falou aqui sobre a questão de dívidas e juros. E aí, como é que eu entrei, por exemplo, num processo do cartão de crédito? Vamos falar do cartão de crédito. E aí meu cartão de crédito estourou, eu não tenho mais recurso e eu sei que os juros do cartão de crédito ele é um pouco pesado. Como é que eu poderia solucionar esse problema? Por falta dessa administração, desse planejamento, muitas pessoas querem entrar no mundo de investimento sem resolver a questão do seu próprio endividamento. Ou, às vezes, a pessoa nem tem uma dívida grande, mas o comportamento financeiro dela leva ela a pagar taxas de juros e que, se comparado aos lucros, né, aos rendimentos dos seus investimentos, acaba não valendo a pena um pelo outro, porque de um lado ele está tentando investir, buscando uma determinada rentabilidade, e de outro lado, por conta de não fazer o seu planejamento financeiro, ele acaba pagando taxa de juros, de alguma coisa que ele esqueceu, de uma conta que ficou para trás, aí corre juros de mora ali de 2% ao mês, ou esqueci de pagar a conta do cartão de crédito, isso vai gerar também um fluxo negativo de endividamento, entrei no cheque especial. E vejam, a gente não é contra os produtos financeiros, principalmente quando você necessitar utilizar algum crédito. O crédito, ele pode ser viável, bom para diversas ocasiões. Você tem que analisar
a taxa de juros, a questão da realização do seu sonho. E quando a gente fala isso, que a gente não é contra, precisa ser analisado, porque é possível ter alguns parcelamentos ou uma conta e também ser um investidor. O que eu não posso é pensar que eu posso tratar as minhas finanças de qualquer jeito e eu vou compensar esse meu relaxamento com os investimentos que eu tenho. Com os ganhos dos rendimentos dos seus investimentos. Agora, gente, vamos olhar o próximo ponto, que é importante? Além, então, a gente falou sobre que as pessoas, elas não precisam ter muito recurso para poder cuidar do dinheiro. Com pouco recurso, você já tem que ter essa educação financeira. Falamos da importância de você fazer a sua administração, seja ela pouca, seja ela muita. E agora, um ponto importante é que aqui, embora a gente falou planilha, cálculo, mas o mais importante, educação financeira, é puro comportamento, não é mesmo? Você entender como é que funciona o dinheiro para você. Como é que você toma suas decisões de compra, suas decisões de investimentos. Isso é muito real, Sara. Quando você olha, por exemplo, o próprio mercado financeiro. Uma notícia que acontece no mercado, os investidores já saem correndo já para fazer suas movimentações, para comprar, para vender. E eles são guiados, de fato, por esse lado emocional, por esse lado comportamental. Antigamente a gente falava bastante que a educação financeira ela era restrita para o universo das ciências exatas. Então era cálculo matemático, tabela, planilha, era o contador, era a pessoa que entendia de matemática. Hoje não. Hoje a gente tem pessoas que falam sobre comportamento aliado à questão financeira e isso faz muito sentido, principalmente nos nossos dias atuais. Sim. Olha só para vocês terem uma ideia. Você é uma pessoa que está aqui querendo fazer uma economia. Aí você está passeando no shopping no final de semana e de repente vê lá uma super mega promoção de roupas de uma marca famosa. E aí você se segura. Quando eu falo promoção, é promoção mesmo, tipo 80% de desconto. Aí você fala, nossa, eu não posso perder aquele momento, eu tenho que segurar aquela oportunidade, porque pode ser que não tenha outra vez essa oportunidade. Tem gente que não resiste, né? E aí, você resiste? Tá vendo que é uma questão de comportamental? Então, assim, você tem que avaliar que quando você cria um objetivo, você tem que ir afinco com eles. Tem várias regrinhas, tá? De a gente podemos aqui esboçar sobre educação financeira. 50, 30, 20, ou seja, 50% do seu recurso você usa para sua necessidade, 30% você pode usar para outros métodos de pequenas despesas extras e os 20% você retém para você investir o seu dinheiro. Olha que interessante, não é o que sobrou. Você usou 20% do seu recurso, você utilizou esse recurso como fosse um boleto de conta para você investir. Então, a gente aqui não está falando que aquilo que sobra você tem que fazer investimentos, tá? E quando falamos de você entender o seu fluxo e a sua dinâmica financeira, a gente está falando exatamente isso. Para algumas pessoas, elas em um determinado momento da vida, ela vai ter que apertar um pouco mais o cinto porque ela tem um determinado objetivo. Agora, você pode fazer também um planejamento, você tem um recurso disponível extra lá e você deixa ele separado só para atender esses seus desejos inesperados, esses momentos em que você quer adquirir algum bem. Então, tudo isso pode ser planejado também. E veja, a educação financeira é como uma consulta médica. A gente não tem a receita igual para todo mundo. Cada um tem a sua dinâmica, tem os seus valores, tem os seus planejamentos, os seus prazos. E é isso que é muito bacana, você entender as principais informações e adaptar isso para a sua realidade. Para quem já investe, qual que seria o principal ponto para quem já investe? Qual que seriam as nossas recomendações? Muito bem, uma vez que você já escolheu sua ferramenta, a forma que você já administra, seja via planilha, seja via papel, caderno. Eu lembro muito do meu pai fazendo a sua contabilidade no caderno lá, diário, ele escrevia e tal, do jeito que você achar interessante. Agora, para quem já investe ou você já entrou por esse caminho do investimento, é muito interessante a gente falar sobre os fundamentos do investimento. Por exemplo, existe uma palavrinha muito bacana que é o objetivo do investimento. Às vezes eu pergunto para algumas pessoas e falo assim, você quer investir para quê? E a pessoa não consegue me responder o objetivo. Para quê? Para que eu invisto? Só para juntar. Só para juntar um dinheiro. Não.
você precisa fazer esse carimbo do dinheiro, você precisa fazer essa escolha do que você pretende fazer com o dinheiro, o que você quer realizar com o recurso que você está abrindo mão de comprar alguma coisa agora e utilizar esse recurso num futuro. Seja para eu ficar tranquilo quando eu for mais velho, pensando já numa aposentadoria, numa previdência, para eu realizar um sonho de longo prazo, para eu comprar um imóvel, para eu comprar um outro bem, para eu fazer uma viagem. Então, você pode colocar o seu objetivo em algo que seja tangível, algo que seja real. Lembrando que você tem que respeitar também o seu apetite ao risco ou a sua aversão ao risco. Tem pessoas, no universo do mercado de investimentos, tem pessoas que toleram o risco para o seu recurso estar investido, outras não. Então você tem que ver aí qual é o seu perfil de investidor. Por isso que quando você vai fazer um investimento, você tem lá algumas perguntas que justamente são para saber qual é o seu tipo de perfil de investidor. Se é o mais conservador, se é um moderado ou se é um pouco mais arrojado. Agora, tem que entender um pouquinho sobre economia? Com certeza. Então, veja, tem um processo aqui para a gente compreender. Nós falamos do objetivo do investimento, então eu pensar no longo do tempo onde eu vou investir. O segundo passo aqui é respeitar o seu apetite a risco, porque as pessoas também nos perguntam muito nessa, o que está dando dinheiro para a gente investir agora? Depende. Você é um investidor mais arrojado, você é um investidor que tem um perfil mais conservador, não dá para você buscar um produto que seja arrojado, sendo que você não aguenta ter uma oscilação grande no mercado, tem porque dias que você eu tô tem um rico, perfil... tem dia que eu tô pobre, não dá, né? Então você tem que se entender. Quando você fala de entender as bases da economia, não é que você precisa ser um economista, não é que você precisa ser uma pessoa que estudou todo o cenário macroeconômico. Não, é entender as principais variáveis que regem a nossa economia, o crescimento do país, a inflação, como é que está a relação dólar, como anda o mercado de uma forma em geral e principalmente o seu negócio, né? Perfeito. Eu sou de qual área de atuação? Eu sou do universo agro. Como é que está o seu negócio quando a gente fala conectando a esses principais pontos da economia? Eu sou um profissional liberal, a minha área é a área da saúde. Bacana, você tem que entender um pouco disso que faz a conexão com o mercado também e com o mercado financeiro. Não é só eu ficar ali na minha profissão, eu tenho uma loja. Loja do quê? O que esse item que você vende faz a conexão com a economia? Será que você tem perspectivas de continuidade ou não? Então, isso é bem interessante quando a gente fala de entender um pouquinho dessa questão econômica. E além do mais, se você está assistindo o seu vídeo até aqui, significa que você quer saber quais são as opções de investimentos que existem para você poupar melhor o seu dinheiro. A maioria das pessoas aqui no Brasil tem a queridinha que é a poupança. Será que vale a pena só deixar meu dinheiro na poupança? O que você acha, Eduardo? Pois é, a gente não fala mal da poupança, mas a gente tem outras alternativas, porque a poupança acabou sendo a mais conhecida e, como você falou, a queridinha dos brasileiros, né? Hoje, a melhor estratégia de investimento é o que nós chamamos de diversificação. Então, é possível você colocar os seus recursos em diversos lugares de forma inteligente, não concentrar o seu investimento em um único local e você vai acabar correndo o risco, né? Se aquele investimento não foi uma boa opção, ele vai perder o seu patrimônio. Ou você tem um momento da economia, um momento do próprio ativo que ele dá ali uma boa rentabilidade, mas depois ele cai em outro ciclo. Então, a melhor forma é você investir por carteira, utilizando essa estratégia de diversificação. Só para vocês entenderem um pouquinho, existem investimentos que seguem a taxa de juros do país, que é a Selic, que segue a inflação, que segue aí a lucratividade das empresas, que aí é o mercado de renda variável, né, que tem investimentos que envolvem um pouco mais sobre o cenário internacional e o nacional. Então, repare, existem diversos tipos de investimentos. Agora, como é que eu vou conhecer essas opções? Então, eu preciso me aproximar de uma casa de investimento que pode te dar toda a aproximação e a conexão com os produtos de investimento. Então, eu posso investir, por exemplo, em títulos públicos, eu posso investir
em investimentos que são atrelados ao universo de emissão bancária, eu posso investir em algum produto que é atrelado ao universo de emissão privada, eu posso acessar os produtos que estão listados em bolsa, por exemplo, comprar uma ação, fazer uma carteira de ações. Ser sócio de uma empresa através do mercado de renda variável e, além do mais, tem alguns produtos que até você citou de renda fixa que são isentos de imposto de renda pessoal. Então, tem várias oportunidades na qual vale a pena você estar diversificando, tomando um pouco mais de conhecimento. E para isso a gente sugere sempre que você esteja estudando, né? Sempre busque conhecimento. Inclusive aqui na Água Investimento nós também temos cursos para vocês. Fica aí até o final do vídeo que você vai ganhar, aliás, um prêmio sobre isso. Com certeza, estudar continuamente, principalmente quando as opções aumentam. É mais difícil escolher quando você tem várias opções, né, Sara? É verdade. Se você tem uma ou duas é mais fácil, mas hoje o mercado tem tanta opção. Então tem fundo de investimento imobiliário, hoje a gente tem ações, opções, ETFs, BDRs, tem muita opção. Então qual é o primeiro passo? O que eu tenho que fazer? Vamos lá, Sara? Primeiro você tem que escolher a sua corretora e abrir a sua conta na corretora para você fazer investimentos. Que mais? Você abriu a conta na corretora e a gente tem facilidades, né, para a abertura dessa conta. Você pode acompanhar os relatórios que são emitidos também na corretora, que vão te dar base para auxiliar em como você vai investir com os especialistas que já analisaram o mercado, já analisaram as situações para dar, inclusive, boas recomendações de onde investir. Além do mais, quais são os apoios que a gente tem aqui para poder fazer investimento? Nós temos assessoria, tem especialistas. Então, você vai procurar uma corretora na qual vai te dar esse apoio para você fazer seu primeiro passo para você fazer seus investimentos. Que mais, Eduardo? É muito importante você não se aventurar, né? Perfeito. E buscar uma instituição, e a gente está falando na INEF da questão da segurança para o investidor e mostrando os produtos que são regulamentados, que são seguros. Então procure profissionais que têm certificação, profissionais que estão ligados a uma determinada empresa, que você pode, por exemplo, fazer ali um acompanhamento em caso de necessidade, tá? Além do mais, é importante você, quando você fizer seu investimento, acompanhar também. Não o fato de você fazer o seu investimento, fechar os olhos, olha, meu dinheiro já está investido. De forma Sem alguma. dúvida. Tem que estar acompanhando a tua Tem que carteira. revisitar periodicamente ali se a movimentação que você fez em um mês, ela está em acordo com a economia no próximo mês ou daqui de 3 em 3 meses, como a gente fala. Eu não preciso ficar olhando todo dia, principalmente se eu não sou dessa área, eu não sou da área de investimento, eu vou olhar todo dia a minha carteira de investimento. Não, eu posso olhar uma vez por semana, mensalmente, trimestralmente, dependendo, obviamente, do tipo de investimento que você faz. E para ajudá-lo a fazer o maior investimento que é em você e no seu conhecimento, nós oferecemos aqui para você gratuitamente o acesso à plataforma Agro Academy. Lá você vai encontrar mais de 110 cursos, onde dentre esses tem mais de 58 cursos gratuitos e você pode aprender por diversas formas como fazer o seu primeiro investimento. Aliás, Eduardo, quantas escolas tem aqui nessa plataforma? Você tem a oportunidade de aprender com os melhores do mercado. Nós temos grandes escolas de negócios, onde vocês estão vendo aí na tela os nossos parceiros. É muito importante você se aproximar de alguém que saiba e que entenda do negócio. Para acessar, é muito simples. Aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code ou pode acessar a nossa página academy.agroinvestimentos.com.br. Além do mais, a gente também tem um grande presente para vocês aqui, um super bônus. Então, entrando lá no Agro Academy, você pode fazer o seu cadastro tranquilamente. É uma plataforma exclusiva só de educação. Perfeito. É uma plataforma para você aprender. É isso aí. E quais são os cursos que a gente está trazendo? O primeiro combo é Estratégias para o Mercado de Ações. O segundo combo é Aprenda a Investir. E nós estamos dando aqui descontos exclusivos para a INEF 2024. Perfeito. Quando vocês acessarem esses cursos e clicar em cima deles comprar, ele vai direcionar você para um carrinho. E lá você vai digitar um cupom, onde você vai receber os 75% de descontos. Esse cupom é AGORAENEF75. É bem simples, pessoal. Digitando esse cupom, o curso Estratégias para Mercado de Ações de R$ 598, ele sai por R$ 149. O outro curso, que é o Aprenda a Investir, de R$ 1.100
por R$ 275. Uma baita economia de R$ 1.220, já que a gente está falando tanto de educação financeira. Bem, pessoal, chegamos aqui ao fim da nossa apresentação e agradecemos imensamente pela sua parceria e o acompanhamento dessa nossa live. E até mais! Muito obrigado e até a próxima!